Olá, pessoal! Vamos à explicação das atividades da semana do dia 25 a 29 de maio. Toda religião possui preceitos éticos e morais. O que é isso? A palavra ética tem sua origem no grego ethos, que significa lei ou norma correta de conduta. Já a moral vem do latim mores, que significa morada, habitação, e se relaciona com os hábitos e costumes de cada povo. Dentro da moral de cada religião, e aí a moral depende dos costumes e cultura de cada grupo, há preceitos, regras que são universais, ou seja, servem para todo mundo. Um desses preceitos é a regra de ouro. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. E é justamente esse exemplo da regra de ouro que eu trouxe no texto para vocês. O portal IG fez uma série de vídeos curtinhos explicando algumas religiões. O canal Conhecimentos da Humanidade também traz vários vídeos explicando a origem das religiões, seus símbolos, seus ritos. Vale a pena dar uma conferida. Mas a ideia é que aos pouquinhos a gente também vá conhecendo cada tradição ao longo das nossas aulas. Mito, de acordo com o dicionário, é um relato fantástico da tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Narrativa acerca dos tempos heróicos que guarda um fundo de verdade. O mito é com frequência a narrativa sobre o tempo, onde tudo foi criado e sempre é objeto de crença. Um exemplo de um mito cristão é o Gênesis, a criação do mundo. No estudo da religião, as histórias que estão na Bíblia também são chamadas de mito. Não quer dizer que elas sejam mentiras. Mito aqui tem o significado de narrativa. É muito comum as pessoas desacreditarem outras religiões, colocando as suas histórias como se não fossem reais. Para aquele grupo que segue aquela religião, aquela narrativa é verdadeira, ela tem um significado, ela é sagrada, então é verdade para quem acredita. E afinal, tem diferença entre mito, lenda, conto, fábula? É tudo a mesma coisa? A palavra conto, em latim, era escrita de duas formas. Computus, que significava contar, calcular, no sentido matemático, e commentum, que significava invenção, ficção. Desse modo, podemos entender essa palavra como história inventada ou contada, ou as duas coisas. Por isso, os contos de fadas, contos da carochinha, contos da literatura atual, contos de terror e contos de aventura. E a lenda? Essa palavra vem do latim legenda e pode ser entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, até hoje, legenda quer dizer isso. Exemplos: as lendas indígenas ou as histórias dos santos, que na Idade Média recebiam o nome de legenda porque eram consideradas histórias que deveriam ser lidas por todo mundo. O mito é a história de uma criação, a narrativa de algo que não era e que começou a ser. Mas isso não é a lenda? Pois é, essas definições se misturam. O mito é uma linguagem simbólica, uma história que tem um valor fascinante para uma determinada comunidade, como o mito da criação do mundo, presente em várias culturas. Já a fábula é uma narrativa que traz um ensinamento moral. Geralmente os personagens são animais e eles têm qualidades humanas e sempre tem uma lição de moral no final. Chapeuzinho Vermelho. Qual que é a lição no final da história? Não converse com estranhos. Escute a sua mãe. A atividade proposta é que a partir da leitura que vocês fizeram desse texto que diferencia o que é mito, lenda, conto e fábula, vocês façam essa questão de marcar X. A segunda atividade é para colorir. E ao final eu faço uma sugestão de pesquisa para vocês. Pesquisar os diferentes mitos de criação do mundo. Eu coloquei alguns links de pesquisa, mas vocês podem pesquisar em outros sites,
livros que vocês tiverem. As aulas de história de vocês provavelmente têm os mitos de criação egípcio, grego, romano. Então vocês podem pesquisar nesses livros didáticos também. Fica a critério de vocês.